Bom, dando continuidade à aula então, galera do sexto ano, eu já falei anteriormente, né, sobre a parte interna do núcleo interno, o manto e a crosta. E agora eu vou falar sobre as esferas, né, que a gente tem no nosso planeta. Então a gente tem a litosfera, que é a parte rochosa, a atmosfera, que é a parte dos gases, a biosfera, que corresponde aos seres vivos, e a hidrosfera, que corresponde à água. Então, litosfera. Essa imagem, lembra que eu passei já no último vídeo? Então, eu trouxe ela aqui de volta para vocês entenderem. Então, litosfera, ela tem espessura irregular, porque tem regiões mais altas, regiões mais baixas, e ela é variável, porque é a porção rochosa. Existe variados grupos de minerais, né, e rochas. É formada pela camada mais superficial do manto superior e pela crosta, que é essa parte que está destacada em vermelho do lado esquerdo, tá bom? Para vocês entenderem. Então a litosfera, ela pode formar cadeias de montanha, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, nessa imagem, na primeira imagem. Então olha que a cidade construída e as montanhas lá ao fundo formam uma cadeia de montanha, certo? Então isso é uma variação de formato da litosfera. Também existe o planalto. O que é o planalto? Essa imagem de baixo. São regiões onde existem como se fossem montanhas que são planas na parte de cima. Então, por isso, planalto. O exemplo é a Chapada Diamantina. Em outros locais pode ocorrer o quê? As depressões do relevo. O que é depressão? Seriam as regiões rebaixadas. E essas regiões rebaixadas, elas podem ter o acúmulo de água formando imensos lagos, tá? Beleza. Falei da litosfera, agora é hidrosfera. Hidrosfera, como eu já disse antes, corresponde à parte relacionada à água. Então, tudo que tem, toda a água que existe no nosso planeta. Lembrando que a água do nosso planeta ela é reciclada. Então, ela não se perde para o meio ambiente fora, né, digamos assim, para o espaço. Então, é uma água que ela permanece dentro do sistema, dentro do nosso planeta. Só que de toda a água que a gente tem, que a gente analisar, 97,5% é água salgada e somente 2,5% água doce. Dessa água doce, 68,9% está na forma de gelo ou são calotas polares, tá? Então não está disponível para o consumo. E apenas 31,10% desses 2,5%, 31,10% é água doce líquida. E dessa água doce líquida, 96% ela é subterrânea, também de difícil acesso. E só 4% é água superficial. Ah, mas o que é água superficial? São as águas dos rios, dos lagos, né, das lagoas. Tá? Então a maior parte da água doce que a gente tem, ela vai estar na forma subterrânea. A atmosfera. A atmosfera é constituída pelos conjuntos de gases, tá? E ele fica entre a superfície terrestre e o espaço sideral. Então, dos gases da nossa atmosfera, 78% é nitrogênio. Não sei se vocês sabiam, mas a maior quantidade de gás do nosso ar é nitrogênio. E 21% oxigênio, também uma fatia bastante interessante, porque o oxigênio é produzido principalmente pelos seres fotossintetizantes, né? Que são as plantas e as algas que contribuem para isso. E o resto, em torno de 1%, vai ser dióxido de carbono, vapor de água e outros gases que ficam dissolvidos na nossa atmosfera. E por fim, a biosfera. Então, a biosfera ela corresponde a todos os seres vivos. Então, a biosfera depende das demais esferas, sendo formada por todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra. São conhecidas aproximadamente 1,5 milhão né, de espécies de animais e 400 mil espécies de plantas. E o grande desafio em relação à biosfera é a preservação e conservação das espécies. Por quê? De acordo com aquecimento global, efeito estufa, desmatamento, caça,
Tudo isso compromete os seres vivos, a vida na Terra, e consequentemente prejudicando também, por exemplo, liberação de gás prejudica a atmosfera, que vai ter efeito na biosfera. Poluição das águas também vai ter complicações. Então, tudo que for acontecendo de ruim nas outras esferas traz uma consequência negativa para a biosfera, que é o conjunto da vida no nosso planeta. E aqui, por fim, eu coloquei esse slide mostrando o conjunto, né? Então, a litosfera, a parte sólida, né? Do terreno, onde a gente pisa, é a parte rochosa, a parte de terra. A hidrosfera corresponde à parte de água, a atmosfera, a parte dos gases e vapor, e a biosfera, os seres vivos. E a biosfera depende de todas as outras esferas para poder se manter, porque a vida é muito sensível no nosso planeta. E aqui, para finalizar, vocês vão fazer os exercícios da página 166 e 167. Aqui eu deixo meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.